Em 2020, o Rolê Carioca faz o Rolê na Rede e traz uma série de passeios especiais, mostrando o Rio de Janeiro, suas influências e intercâmbios a partir da Baía de Guanabara. Nós já vimos quando o mar virou rio e neste passeio visitaremos o subúrbio da Leopoldina. Os próximos vão falar sobre o intercâmbio com os países africanos e com Portugal. Rolês especiais, impossíveis de serem feitos a pé. Vem com a gente! Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Estúdio Umbaracá apresentam Rolê na Rede, rumo ao subúrbio da Leopoldina. Apoio Grupo LECA, 27º Congresso Mundial de Arquitetos e Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Copatrocínio Grupo First RH e Shift Gestão de Serviços. Patrocínio Operador Nacional do Sistema Elétrico e Estácio. Bora dar um rolê? E aí, pessoal, bom dia, rolezeiros e rolezeiras. Como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais um rolê virtual. E esse rolê virtual a gente vai falar da Zona da Leopoldina, esse local que é gigantesco e é tão importante, tanto culturalmente quanto para a economia da cidade do Rio de Janeiro. E temos hoje surpresas, várias surpresas, agora e ainda no decorrer do rolê. Quem está aqui comigo hoje para apresentar esse rolê é a professora Roberta Baltar. Fala, Roberta! Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Esse rolê vai ser bastante especial. Como o William já falou, a gente no rolê anterior trabalhou com o Rio Mar e hoje a gente vai trabalhar com o Rio Mar também, porque essa área bonita que vocês estão vendo nessas imagens, ela tá do ladinho da Baía de Guanabara, não é mesmo? Então, o subúrbio da Leopoldina. Se o rolê já levou a gente para tantos caminhos do subúrbio, o subúrbio da Central, dessa vez é o subúrbio da Leopoldina. E é isso aí então, pessoal. Ora, mas sem dúvida alguma, a linha férrea tem uma importância fundamental para as cidades como um todo, né? Só para a gente ter uma ideia, no final do século XIX, Estados Unidos e a Europa, elas já estavam completamente interligadas pela linha férrea. E aqui no Brasil, não deixamos por menos. Nós começamos também a produzir, a instalar linhas férreas por todo o Brasil. E o Rio de Janeiro é, sem dúvida alguma, um espaço privilegiado para tal, posto que era capital no século XIX, capital do Império e, posteriormente, capital da República. E aí, quando a gente fala da Zona da Leopoldina, esse lugar que é bastante grande, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, nós percebemos que ele caminha, sem dúvida alguma, pela linha férrea. Esse subúrbio da Leopoldina, ou seja, são os bairros que estão no decorrer ali da linha férrea da Leopoldina, foram extremamente importantes para a evolução econômica da cidade do Rio de Janeiro. A gente consegue ver umas imagens da atual Zona da Leopoldina, da atual estação da Leopoldina, que ficou muito abandonada, está o prédio ainda abandonado, mas que no decorrer da sua história ela tem uma importância significativa. É um prédio arquitetonicamente imponente, muito bonito, que já passou por uma série de transformações, mas hoje ele está numa decadência muito grande. Mas, sem dúvida alguma, quando passamos na Zona Leopoldina, ele é destaque muito grande, ele é destaque na nossa visão, justamente porque ele é extremamente imponente. Estamos vendo, por exemplo, o pátio, que ainda hoje existe, dessa estação, e aí estão guardados os bondes ainda de Santa Teresa, e aí a gente vê um cenário um pouco triste desses ferros, dessa monte de ferro enferrujado, desse monte de trem abandonado. Mas nós vamos falar bastante sobre isso, bastante sobre a estação Barão de Mauá, ainda nesse rolê. É isso mesmo. E a gente pode pensar um pouquinho agora, saindo da estação e focando no entorno, no que é a Zona da Leopoldina, que é uma zona importantíssima. Ela foi loteada durante o Império ainda, né? E essa zona é composta por diversos
bairros muito importantes, como Olaria, Penha, ela se estende até o Complexo da Maré. Então, a gente pode perceber que agora voltando para a estação, olhando a estação, a imponência que o William estava comentando nessa estação, que é de estilo inglês, ela faz parte de todo um processo de evolução, de transição econômica, e ela está muito conectada com todas as reformas urbanas pelas quais o Rio de Janeiro passou, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Nós podemos observar aí as locomotivas e como as pessoas iam penduradas, chamadas de pingentes. Se na década de 90 nós tínhamos os surfistas do trem, já na linha da Central, aqui a gente tem os pingentes, as pessoas que iam penduradas nas laterais do trem. Mas a Zona Leopoldina é muito maior, né? A Zona Leopoldina abarca, então, vários bairros do Rio de Janeiro. Como a Roberta falou, a parte da estação, essa grande pedaço, ele foi loteado ainda em 1850, no momento da Lei de Terras, que foi assinada a Lei de Terras, ou seja, na qual nós poderíamos comprar terras. Até 1850 não era possível se comprar terra no Brasil. As terras eram doadas no chamado sistema de Sesmaria. Mas, como eu disse, esse bairro essa zona é muito grande. E aí a gente, no decorrer, tem, por exemplo, Cordovil, conhecido pelo conjunto habitacional Cidade Alta, que ficou muito conhecido, muito relevante, porque as pessoas que foram expulsas da cidade, da zona sul do Rio de Janeiro, acabaram indo para lá. Passamos também por Bom Sucesso que tem como curiosidade a ideia das ruas terem nome de nação, né? Então a gente tem a Praça das Nações, a Avenida Paris, a Avenida Londres, e esses nomes foram dados justamente por conta da vitória da Entente na Primeira Guerra Mundial. A Braz de Pina, por exemplo, que ia se chamar Vila Guanabara, começou a ser chamada Vila Guanabara, e depois Braz de Pina, que era conhecida aí como a joia do subúrbio da Leopoldina. E quem não conhece a Igreja da Penha, essa Igreja da Penha que é ícone do Rio de Janeiro, é ícone dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, não é verdade? É uma igreja que ainda hoje, nos festejos, as pessoas sobem seus 382 degraus de joelhos. E tem uma série de outros bairros, então, que a gente vai conhecendo, a gente vai percorrendo nessa nossa jornada. Eu gosto muito também de Olaria, né? E Olaria tem uma coisa muito interessante. Havia forno de cerâmica naquela região, muito, na verdade, deles. E justamente por isso ficou o nome de Olaria. E a gente passou por Parada de Lucas. Eu queria lembrar para vocês que Ed Mota fez uma música em homenagem à Parada de Lucas, que fala Parada de Lucas. Depois vocês coloquem no YouTube e vocês vão conhecer essa música. E por isso também tem uma importância, tem um significado muito grande. Ora, passando ainda, olha, chegamos a Ramos, pessoal. Quem que não conhece Ramos, quem não conhece o Cacique de Ramos, o bloco ao concurso do Rio de Janeiro, ou seja, em todo carnaval, ele e o Bafo da Onça desfilam, mas eles já não concorrem mais. E também a gente tem um hino de Ramos que foi composto por Pixinguinha em 65 para homenagear os 80 anos do bairro. Eu nem vou até passar pelo Piscinão de Ramos, que daqui a pouco a gente vai dar um mergulho lá. Ou seja, nós temos ainda a Vila da Penha, Cosmos, Vila da Penha, que eu não posso deixar de dizer, conhecido pela imigração portuguesa. Já me disseram que a maioria dos moradores de lá são vascaínos. E agora a gente vê essas belas imagens dos trens da Leopoldina. Como a gente falou logo no comecinho, a lógica da expansão ferroviária ela foi importantíssima tanto para o transporte de pessoas como para o transporte de cargas. Então, quando a gente pensa nessas estações da Leopoldina, na verdade, a gente tem que se remeter à ferrovia Leopoldina, de Barão de Mauá. E essa ferrovia, ela está justamente nesse contexto do começo, da introdução do sistema ferroviário no Brasil, que é uma prerrogativa de Barão de Mauá, e essa ferrovia Leopoldina tem o nome dela mesma, da Leopoldina Princesa e depois Imperatriz do Brasil.
né? A gente costuma lembrar da Leopoldina, né? Costuma referenciá-la de acordo com as questões turbulentas entre ela e Dom Pedro I, mas ela que chegou aqui em 1817 veio com uma comitiva de artistas, veio com uma comitiva de cientistas. Ela estudou português, ela tinha interesse em botânica, em diversas outras questões. E aí a gente olha, esse aí é JK na estação. E por que essa comoção? Por que esse presidente na estação? JK na estação representa justamente a imponência dessa estação, representa o orgulho de se ter uma ferrovia, a lógica da ferrovia que leva tanto pessoas quanto carros. Pessoal, como a gente estava dizendo, né, as ferrovias são extremamente importantes. Elas ligaram o subúrbio do Rio de Janeiro, ou seja, elas fizeram essa ligação, ela fez, no caso da Zona Leopoldina, né, essa ligação aí por todos esses bairros que nós percorremos. Por outro lado, nós tínhamos a estação da Central do Brasil, hoje conhecido como os subúrbios da Central. E o subúrbio da Central ligava a outra parte da cidade. Hoje, na verdade, os trens, não existe mais em Leopoldina, todos os trens saem da estação da Central do Brasil. E quem aí anda de VLT? Vocês estão vendo essa estação Praia Formosa? Primeiro, Praia Formosa está corretíssimo, pois era de fato uma praia na localidade. Então, essa estação Praia Formosa, durante a construção da estação da Barão de Mauá, ela servia como o acesso principal enquanto a outra não ficava pronta. E é por isso que hoje nós temos no VLT justamente essa parada, que eu sempre me perguntei por que era Praia Formosa, e era praia, gente. Como várias localidades do Rio de Janeiro, né, que a gente vê com esse tipo de nome, ou vê referenciado a rios e lagoas, é porque, de fato, era mesmo. E outra figura que a gente está falando de Estação Mauá, Barão de Mauá. Ora, mas quem foi esse Barão de Mauá? O chamado Irineu Evangelista, que era barão, foi visconde, barão. É uma figura extremamente importante para a história do Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil. É considerado um dos primeiros, essa aí é a casa dele, na Quinta da Boa Vista, é considerado um dos primeiros grandes industriais brasileiros, né? E ele tem uma importância muito grande, porque é ele que vai dar o grande impulsionamento para a indústria no Brasil. Vamos lembrar que no século XIX o Brasil é um país escravista. O Brasil era um país que ainda estava moldado naquela antiga economia escravista, enquanto Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, já tinha uma visão industrial, já tinha uma visão toda calcada nos ideais ingleses. Tanto é que quando a gente fala que ele era contrário à escravidão, é contrário à escravidão justamente pelos mesmos motivos ingleses. Ou seja, a ideia de se ter uma mão de obra, de você ter um mercado consumidor. Então, Irineu Evangelista, ele tem essa grande primazia de ser esse grande industrial brasileiro. Além disso, ele foi o responsável pela terceira abertura do Banco do Brasil, né? A primeira vez que o Banco do Brasil foi aberto foi em 1808, depois ele vai falir, depois ele é reaberto e depois cai de novo, e só terceira vez, que é com o Barão de Mauá que ele é reaberto. E Barão de Mauá tem uma importância tão grande, tem umas coisas tão significativas, que a imagem que a gente está vendo é a imagem de um carrinho de mão e uma pá. No caso, quando foi inaugurada, para ser inaugurada essa estação, Barão de Mauá deu a Pedro II essa pá para ele dar aquela primeira cavada para ser a pedra fundamental, para ser a pedra de inauguração da estação. Mas, como a gente fala, esses ideais industriais e ideários monarquistas estavam completamente em desacordo. Então, criou-se uma treta muito grande, porque Dom Pedro II ficou chateado de ter pego a pá, que era uma coisa do trabalhador, era uma coisa de uma segunda ordem, enquanto hoje é muito comum, né? A gente vê presidentes ou grandes industriais indo lá, ou botando a mão no óleo e daí por diante. E a gente sai da pá de prata para o trem de prata. Quem é que se lembra do trem de prata que de 94, 95 até 98 fazia viagens do Rio a São Paulo?
Isso aí que vocês estão vendo é justamente o saguão ali antes de você chegar na plataforma, de fato. E esse trem de prata, ele foi uma ideia de transporte de luxo. E ele começou com apenas uma composição e fazia partidas semanais. E depois, com a chegada da segunda composição, passaram a ocorrer saídas diárias. Levava cerca de 9 horas para você ir daqui até São Paulo, mas a ideia não era só você se deslocar, a ideia era a experiência. E essa experiência era uma experiência de luxo. Vocês podem observar que você tem restaurante dentro do trem. Inclusive, os primeiros valores das passagens custavam entre R$ 85 e R$ 120, porque tinha cabine simples ou dupla. Vocês conseguem imaginar isso agora? E esse trem de prata entrou em decadência justamente porque o valor começou a subir e com a facilidade da ponte aérea, o preço já não ficou mais tão competitivo e acabou caindo em desuso. Mas vocês podem observar que é realmente muito bonito, muito luxuoso. E se a gente começou lá cobrando R$ 85, ele passou a custar R$ 240 e depois R$ 360. Então, quando a gente pensa na expansão do sistema aeroviário, os aviões, as facilidades, as pessoas já não tinham mais tanto interesse assim, e a manutenção dele acabou fazendo com que ele encerrasse. É verdade, né? O trem de prata foi o nosso Expresso do Oriente. E aí, pessoal, já que a gente está falando da Zona Leopoldina, começamos pela estação, efetivamente, mas a gente não pode deixar de lembrar da Fiocruz. Fiocruz, que quando a gente pega a Avenida Brasil, a gente vê aquele castelinho, né? Chamado Castelinho de Manguinhos também, mourisco, com estilo mouro, diferente. E ali é a Fiocruz. A Fiocruz que aí tem o seu início, tem o seu momento primeiro, dado ali por Oswaldo Cruz. E é nas imagens que a gente vê um dos momentos mais marcantes da história do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, foi o momento da revolta da vacina, em 1904, quando Oswaldo Cruz colocou, né, a parte com o Poder Executivo, a vacinação como obrigatória, e tivemos, na verdade, uma grande reação da população. Reação essa que se dava por não querer que seus corpos fossem tocados por pessoas estranhas ao dar a vacina, e também pelo direito a essa liberdade individual que era tão falada naquele momento. Então, a gente vê essas imagens que são clássicas, são bem interessantes, da revolta, do momento dessa revolta da vacina. Ora, mas quem foi Oswaldo Cruz? O Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista e ele tinha um interesse particular em microbiologia. Foi o que levou ele a ser o chefe, o principal, o primeiro, quando foi criado lá, que ainda não era Fiocruz, era o Instituto Seroterápico Federal, lá em 1900. E é justamente uma época em que se tem uma preocupação muito grande com medidas sanitárias, com limpeza da cidade, de uma forma geral, e o combate às epidemias. Então, a epidemia não é novidade no Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Quando o Oswaldo, ele já chega para resolver um problema. Ele já é chamado para apresentar uma solução. E ele é muito rechaçado pela mídia da época, e quando ele cria justamente esse código sanitário e a obrigatoriedade da vacinação. Esse código sanitário chegou a ser chamado por jornais locais como Código de Torturas. Nós vimos também aí Carlos Chagas, e Carlos Chagas é ele mesmo, o da doença de Chagas. E ele tem um feito que foi considerado absurdamente fantástico à época, porque o mesmo pesquisador, ele identificou o vetor, o parasito e uma nova enfermidade. Tudo isso num curtíssimo espaço de tempo. Carlos Chagas, que foi o sucessor de Oswaldo Cruz, primeiro trabalhou com ele dentro da fundação, mas posteriormente ele foi também diretor da instituição. Então, a gente olha para a Fiocruz, é um histórico tem diversas descobertas conhecidas e reconhecidas mundialmente. É um polo de ciência, referência mundial. Então, se começa lá em 1900 e só cresce e só se projeta no cenário internacional quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa em referência. Se a gente está hoje aqui, em casa, sem poder curtir o nosso rolê na rua, por causa de uma pandemia, a gente pode ter certeza que a Fiocruz está lá trabalhando. É uma das principais, do mundo, inclusive, a trabalhar com
procurando, em busca da vacina, estudando as questões relacionadas ao Covid. E não é só isso, a gente pode voltar um pouquinho e lá na década de 90, que uma das grandes questões da Fiocruz foi justamente o estudo do HIV na América Latina, foi um dos primeiros locais. É isso, pessoal. Mas a gente está falando desse avanço tecnológico, científico da Fiocruz, mas quando ela começou, ela foi instalada lá em Manguinhos. Gente, era um pedaço bem distante, era um pedaço de terra bastante distante do centro do Rio de Janeiro, né? Se hoje a gente vê aquela grande população em volta, uma quantidade muito grande, efetivamente, de gente, mas no início do século era bem vazio. E foi ali projetado, então, ainda por Oswaldo Cruz mesmo, tá? Esse Cachelinho, que seria esse centro de referência para estudo. Ele começa, na verdade, como um instituto soroterápico e, posteriormente, vai ser chamado de Oswaldo Cruz. Uma das infelicidades de Oswaldo Cruz foi que ele morreu apenas um ano antes da inauguração. Ele morre em 1917, o Instituto é inaugurado em 1918. Mas, quando a gente construiu lá, a gente tinha o Porto de Manguinhos, por exemplo, né? É muito curioso que quando a gente passa pela Avenida Brasil, por exemplo, a gente esquece que está do lado da Baía de Guanabara. A gente esquece que a questão era muito próxima. Então, quando a gente teve Manguinhos ali, se chegava muita coisa pelos barcos, se chegava muita coisa por via marítima, né? Saía do início da Baía de Guanabara e ia até o Porto de Manguinhos. A gente tem, então, esse belo prédio mourisco. Na verdade, esse edifício ele guarda características portuguesas e árabes. Vale lembrar que Portugal ficou durante muito tempo, alguns séculos, tendo a ocupação moura, né? A ocupação árabe. Então, grande parte das obras, elas são das obras arquitetônicas portuguesas, guardam características árabes. E aí a gente consegue ver, pelo acervo aqui da Casa Rui Barbosa, onde está esse instituto, onde ele fica localizado. E, na verdade, quando a gente pensa no instituto, a gente olha aquele prédio, o mais imponente ali. Mas, na verdade, esse prédio, o complexo de Manguinhos, o complexo do Instituto, ele tem duas fases. A primeira é a eclética, que são esses edifícios que nós estamos vendo, o edifício mourisco, o edifício da cavalariça, que era onde, na verdade, né, nesse estilo inglês, você tinha os cavalos que ajudavam na vacina. A gente tinha, por exemplo, essa casa de chá, que hoje é o restaurante, ainda existe esse local, mas era onde os pesquisadores tomavam seu chá, se encontravam, batiam um papo sobre as pesquisas mais recentes. E o segundo momento vai ser justamente o momento modernista, ou seja, o primeiro momento é o eclético, segundo o modernista. Então, esses prédios que a gente está vendo ainda são todos do estilo eclético, são todos do estilo mais antigo, mais relacionado ao início do século XX. Esse é o chamado Pombal atualmente, que é o biotério, na verdade, mas que é feito para guardar animais pequenos, para estudos de animais menores. Mas foi conhecido, ainda hoje existente, esse edifício é mais conhecido como Pombal, mas a utilização dele para justamente a guarda desses animais pequenos e o estudo desses animais pequenos. Nós vemos aqui agora um edifício de 1904, né? Que é de um estilo inglês também, o Pavilhão da Pecha. E esse instituto é tão importante que a gente passou por uma imagem, não sei se vocês repararam, que era a figura de Einstein visitando o laboratório, visitando o Instituto Oswaldo Cruz. Essas obras que a gente já está vendo aqui, todas ainda estão dentro do complexo, mas faz parte de quê? Faz parte do momento modernista. O modernismo no Brasil ele começa após anos 30 e ele tem toda uma ideia de pegar o que a arquitetura europeia e transformar essa arquitetura, tendo nela padrões brasileiros, questões nacionais. Então a gente o modernismo reinventa a arquitetura no mundo
e é referência. E a gente vê essa bela imagem do Palácio Mourisco, que é, curiosamente, essa iluminação foi feita por Ney Matogrosso. Se a gente acha que Ney Matogrosso só canta, nada. Ele é um grande iluminador, faz iluminação de vários shows e fez a iluminação da Fundação Oswaldo Cruz. E a gente vê um pouquinho o interior do Instituto Oswaldo Cruz, que teve grande parte das suas peças trazidas da Europa. Mas o Instituto Oswaldo Cruz está dentro do Rio de Janeiro e de cara para onde? De cara para a Avenida Brasil. Então aqui a gente já vê o acesso fácil, né, ao Instituto Oswaldo Cruz. A gente já vê um outro lado da construção e da expansão desse subúrbio da Leopoldina. Se a gente inicia lá pela Estrada de Ferro, na mesma lógica da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né, que vai conectar os trabalhadores que moram mais distantes até o centro, aqui a gente já está vendo através da Avenida Brasil e outro tipo de expansão. Se a gente falou da expansão ferroviária, agora a gente já entra, como a Avenida Brasil foi inaugurada, o primeiro trecho, pelo menos, em 1946, a gente já está pensando numa outra ótica, a ótica dos transportes, a ótica dos automóveis. E aí a Avenida das Bandeiras, alguém sabe o que é a Avenida das Bandeiras? A Avenida das Bandeiras é o trecho que foi incorporado pela Avenida Brasil, que ficava em Guadalupe. E esse trecho, essa Avenida das Bandeiras, essa incorporação já marca o segundo momento da Avenida Brasil, que é justamente a conexão, a parte que nos liga até a Zona Oeste. Então, se a gente tem, de um lado, a gente tem a Estrada de Ferro, do outro, nós temos a Avenida Brasil. E se vocês olharem em volta essas imagens, ali atrás, essas casas, essas espécies de conjuntos, elas são justamente, muitos foram criados ou recriados para abrigar os trabalhadores das obras de construção da Avenida Brasil. Então, olha, aí um alagamento que nos é muito natural observar na Avenida Brasil, é uma questão bastante antiga, e quando a gente olha a Avenida Brasil vazia dessa forma, é porque a gente está pensando no momento em que as indústrias estão indo para lá. É importante a gente lembrar que a Avenida Brasil, a ideia dessa interligação de um pedaço que ligasse o centro da cidade até outros estados e até a região interiorana, ela começou a ser pensada, na verdade, por Pereira Passos, mas se achava muito difícil, por exemplo, um caminho que fosse contornando o mar, contornando a Baía de Guanabara. Se acreditava que deveria ser mais para o interior. Mas a gente, durante o Estado Novo, né, essa construção começa durante o Estado Novo, ela foi retomada, esse planejamento de fazer uma via interligando, mas que fosse passando por Manguinhos, pela frente de Manguinhos, que é um importante instituto, e beirando a Baía de Guanabara. Então esse projeto foi retomado e a Avenida Brasil construída. A Avenida Brasil construída, ela tem a sua importância, mas ela, sem dúvida alguma, tem uma importância, tem um significado muito maior a partir da década de 50, com o Juscelino Kubitschek, quando chegam as grandes montadoras e o nosso padrão de transporte público, o nosso padrão de transporte, ele muda, né? A gente deixa de ter a ideia principal como ferroviário, a gente começa a investir no rodoviário. Então, ônibus e carros são produzidos em larga escala. E uma coisa interessante também da Avenida Brasil foi a construção dos seus viadutos, porque é só com os viadutos que a gente vai conseguir fazer com que a Avenida Brasil não tenha sinais. E se a gente tinha, por exemplo, na região de São Cristóvão, na região de Bom Sucesso, uma zona industrial muito grande, essas indústrias, elas começam a fazer o quê? Elas começam a sair dessas localidades e justamente ir para a Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, ela facilitando o transporte, é muito rápido, muito mais rápido você chegar e você sair das localidades. Então, a Avenida Brasil vai ser um grande polo de atração de grandes indústrias. Até hoje, quando a gente passa pela Avenida Brasil, nós efetivamente vemos inúmeras fábricas, inúmeras indústrias que lá estão localizadas. E se o William falou agora dos viadutos, imaginem só a importância das passarelas.
passarelas que apareceram na abertura de novela, da novela Avenida Brasil. Então, as inaugurações de passarelas eram eventos relativamente grandes, porque se a gente só observar a importância das passarelas hoje, né? Imagine a época. Então, essas inaugurações de passarelas e toda essa questão de acessibilidade em torno da Avenida Brasil foi sendo construída aos poucos, não é? E também acompanham essa chegada tanto das indústrias quanto das moradias no entorno da Avenida Brasil. E a gente então continua pela Avenida Brasil, que na sua extensão como um todo tem quase 60 quilômetros, gente. Você começa aqui ainda no centro da cidade, né? E você vai praticamente até Santa Cruz. E aí a gente vê umas belas imagens. Eu particularmente gosto muito dessas imagens da década de 80, da década de 70, mostrando como a Avenida Brasil já era movimentada. A Avenida Brasil ainda hoje tem uma importância muito grande, ainda hoje nós encontramos muito engarrafamento e alguns jornalistas falavam quando desse momento, né, falavam, não, porque o carioca gosta de ficar no engarrafamento, porque esse engarrafamento representa o quê? Representa a Avenida Brasil e representa efetivamente a evolução econômica, o impulso econômico do Rio de Janeiro, posto que foi essa localidade, né, que levou, sem dúvida alguma, que facilitou o transporte de gêneros, o transporte de carga, o transporte de pessoas de lá para cá, ou mais especificamente do centro do Rio de Janeiro para Petrópolis, para Minas Gerais, para São Paulo, que depois vai se ligar à Dutra. Então, a Avenida Brasil, não à toa que chegou a virar nome de novela, né? Novela qual fez muito sucesso. E aí, mais para cá, a gente criou a Transcarioca, a gente criou outras rodovias, né? Ou outras faixas que vão facilitar o acesso à Avenida Brasil. A Avenida Brasil hoje vai te dar acesso para a linha amarela, te dá acesso para a linha vermelha, te dá acesso para a Dutra, ou seja, ela faz essa grande interligação do Rio de Janeiro. E passando pela Avenida Brasil, a gente, de novo, passa por vários bairros que estão localizados na zona da Leopoldina. Então, a zona Leopoldina, a gente acessa ela tanto a partir do trem, quanto a partir de quê? A partir da Avenida Brasil, a partir do eixo rodoviário. E aí, quando a gente passa pela Avenida Brasil, a gente passa também por uma localidade muito especial, muito interessante, que é a Favela da Maré. E aí eu disse que ia ter uma surpresa para vocês. Tem uma surpresa aqui para falar um pouco da Maré, que é um universo. Eu vou chamar a Pâmela Carvalho. A Pâmela é coordenadora na Rede de Desenvolvimento da Maré. Pâmela, bom dia! Bom dia, William. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos e todas as rolezeiras e rolezeiros. Que bom que a gente está aqui, podendo passear pela região da Leopoldina, vindo até o conjunto de favelas da Maré. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre esse espaço, que falando de Avenida Brasil, falando de vias expressas, a gente vem até o conjunto de favelas da Maré. Galera, é muito importante quando a gente faz esses passeios, a gente contar um pouco sobre as histórias dos lugares por onde a gente passa e a gente trazer também questões políticas importantes, como o William trouxe e a Roberta trouxe, e eu vou falar um pouquinho sobre a Maré. A Maré é um conjunto de favelas que atualmente tem cerca de 140 mil moradores espalhados em 16 favelas. Como o William falou, a Avenida Brasil, a linha vermelha, a linha amarela e a Dutra, inclusive, são vias expressas muito importantes para o nosso deslocamento aqui no Rio de Janeiro. E a Maré fica justamente nesse lugar estratégico. E ela se liga a partir de todos esses lugares. Um outro ponto super importante, que ajuda a gente a entender também a história do povoamento da Maré, é a Ilha do Fundão. No Fundão a gente tem um dos campos, né, o maior da UFRJ, a cidade universitária, e a construção da cidade universitária, assim como do Brasil, ajudaram muito na ocupação do conjunto de favelas da Maré. E essa imagem a gente está vendo um pouquinho do Projeto Rio nos anos 70. A Maré tem áreas de ocupação espontânea, tem áreas
colocadas a partir de iniciativas do poder público. O Projeto Rio teve algumas questões controversas, mas ele pensava em ter espécies de conjuntos habitacionais para que os moradores da Maré morassem. Aí a gente vê também mais uma vista panorâmica super legal, onde a gente consegue ter um pouquinho da dimensão da Maré. Quando a gente fala em favela, a gente geralmente pensa na região menorzinha, né? Pensa em uma favela. Mas no caso da Maré, a gente tem esse complexo, esse conjunto que liga uma série de favelas. E aí, a gente desmistificando um pouquinho mais sobre os estereótipos de favelas, a Maré tem um parque ecológico. E aí, nessa visão super imagem, super bonita nessa imagem de drone, a gente consegue ter um pouquinho dessa dimensão. Olha como a gente consegue sair do parque ecológico e ir caminhando, né, pela Maré. Esse parque ecológico que a gente viu um pouquinho antes nessa imagem do drone, a gente chama ele também de Mata do Pinheiro. E mais um pouquinho à frente no nosso passeio, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Uma outra coisa super importante que a gente tem várias favelas aqui no Rio, e na Maré não é diferente, são as feiras. Aqui na Maré a gente tem várias feiras e uma das mais conhecidas é a Feira da Teixeira Ribeiro. William, você já chegou a conhecer a nossa feira aqui da Teixeira? Eu conheço sim. Eu gosto dessa feira e eu tenho um local, Pamela, que eu gosto bastante, que é aquele local que você conhece, que quando a gente passa pela Avenida Brasil, é ali no Parque União, que dá para comer fartamente. Com certeza, William. Aqui na Maré a gente tem uma gastronomia muito rica e muito farta. E aí tem esse lugar que você falou que é especial, que daqui a pouco a gente vai chegar, ó, falando em comida. A gente consegue fazer um passeio gastronômico pela Maré. Falando desse lugar que o William falou, que a gente já vai contar para vocês onde é, passando, por exemplo, pela Feira da Teixeira e por esse bar que é o Bar da Amparo, que fica na Baixa do Sapateiro, aqui na Maré, que tem uma gastronomia muito específica e que a gente consegue entender e passear um pouco pela Maré a partir da gastronomia. E aí, voltando um pouquinho, quando a gente falou lá do Parque Ecológico, que a gente chama de Mata do Pinheiro, a gente consegue ter um pouco dessa vista. Essa vista que a gente está vendo agora, nessa imagem do Douglas Lopes, a gente está vendo... Opa, alguém falou aqui de um estalo. Vocês me ouvem bem? William, você sinaliza para mim se está rolando legal o áudio? Tá dando um estalozinho, mas tá dando para ouvir. Opa, então vou falando, mas já vou trocando aqui o microfone. E para gente passear bem pela Maré, é bom passear sem estalo. Peraí, vamos falando e vamos trocando. Enquanto eu vou trocando aqui, eu vou contando um pouquinho sobre o Morro do Timbal. A Maré atualmente tem 16 favelas, só que é importante dizer que aqui na Maré a gente só tem um morro. E esse morro que a gente tem aqui na Maré é o Morro do Timbal, que é a primeira área a ser ocupada na Maré. A gente brinca que a nossa primeira moradora foi a dona Orosina. Então a gente fala que a Maré realmente tem um histórico de mulheres muito fortes. Inclusive, a primeira pessoa a morar na Maré, a ocupar o Morro do Timbal. William, você me ouve legal? Oi, seu som tá falhando, mas ficou bem legal. Mas olha, você tá me devendo, então, o Bar do Antelo, que eu quero conhecer, que esse eu não conheço. Do Amparo. Com certeza, temos que fazer esse passeio por lá. E aí, você falou, William, de um lugar super importante, né? Que é a Praça do Parque União, que apareceu ali e que tem um polo gastronômico. Além da gastronomia muito rica da Maré, a gente tem esse outro local que é super importante para a gente falar sobre esporte, sobre arte e cultura, que é o Pontilhão Cultural, que fica na região do Fogo Cruzado, que se chama, né, se a gente for falar de forma oficial, Bento Ribeiro Dantas. E uma coisa super importante sobre a Maré é como as favelas da Maré são organizadas. Lá em cima, quando eu falei do Parque Ecológico, tem uma associação específica para gerenciar o Parque Ecológico, que é esse espaço que a gente está vendo, e que tem uma área que equivale a 10 campos de futebol. Então, dentro de um conjunto de favelas, numa área urbana do Rio de Janeiro, a gente tem um parque ecológico, com uma série de atividades. No ano passado, em 2019, a gente recebeu um espetáculo chamado Hoje Não Saio Daqui,
da Companhia Marginal. Tem uma série de atividades, dá para fazer piquenique lá no Parque Ecológico. Tem um trabalho muito bonito que foi feito com azulejaria também, de um projeto que se chama Maré a Céu Aberto, aqui da Maré, e que pretende constituir um museu a céu aberto e que vai fazer também, como a gente está fazendo aqui, um percurso que conta a história da Maré. Então a gente pode ver que tem de tudo. Tem gastronomia, tem arte, cultura, esporte e tem inclusive um parque ecológico, uma área verde, que é super importante, né, para a gente ter, inclusive nesses tempos de pandemia, de desmatamento. Não é verdade, William? Não, é verdade. E aí a gente vê, Pamela, como determinadas regiões do Rio de Janeiro elas sofrem muito ainda com preconceito social, com preconceito de conhecimento, né? As pessoas não quererem ainda conhecer, mas que tem uma importância muito grande. Com certeza. E aí a gente falando justamente sobre isso, olha que legal. Aqui na Maré, a gente tem uma Vila Olímpica. É importante falar que a gente tem muitas iniciativas que são dos próprios moradores, de associações, de organizações da sociedade civil, mas para além disso, a gente tem 2 equipamentos públicos aqui dentro da Maré. A gente tem uma lona cultural, que já já a gente vai chegar nela no nosso passeio, e a gente tem a Vila Olímpica. Olha aí a lona cultural, né? E aí a Lona Cultural Herbert Viana, também conhecida como Lona da Maré, é esse espaço que oferece uma programação de shows, eventos, atividades e tem uma ocupação muito grande das crianças. Nesse momento, a gente estava assistindo uma peça, um espetáculo super importante que se chama O Pequeno Príncipe Preto. E aí várias crianças das escolas da Maré lotaram a Lona Cultural. Então a Maré é um lugar de arte, de cultura, de teatro. Essa é a área externa da Lona Cultural, onde acontecem vários eventos e onde as crianças ocupam o mesmo para poder brincar. A Lona Cultural, assim como a Vila Olímpica, ficam numa região que a gente chama de Nova Maré, entendendo que a Maré tem um complexo, né, formada por 16 favelas. Entre elas, o Morro do Timbal, que é a primeira favela, Baixa do Sapateiro, Parque Maré, Nova Maré, Parque União, Rubens Vaz, Vila do Pinheiro, Conjunto Esperança. A Maré é muito grande e muito rica. E aí, a gente está vendo mais um pouquinho do trabalho com a azulejaria, que faz um trabalho de memória muito legal. A Maré faz esse trabalho de uma forma muito bonita, de resgatar a sua própria história, a sua própria memória. Falando também em arte e cultura, a gente tem esse espaço que é super legal, que é a Biblioteca Jorge Amado, que é uma biblioteca pública que fica dentro da Lona Cultural Municipal Herbert Viana. Então, além da gente ter essa programação, como por exemplo essas oficinas de dança popular, a gente tem um espaço com acervo de literatura, onde é possível fazer consultas, pegar empréstimos. Então, olha que maravilha, gente. A gente está falando de um conjunto de favelas do Rio de Janeiro, que tem bibliotecas, que tem centros culturais, e eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir mesmo, né? De desmistificar um pouco as ideias sobre favelas. Um outro espaço muito importante para a gente visitar também no nosso passeio é o Galpão Bela Maré, que fica na Nova Holanda. Então vejam só, a gente passou pela Vila do Pinheiro, pela Baixa do Sapateiro, pela Nova Maré, por várias das 16 favelas aqui da Maré. E agora a gente está na Nova Holanda. O Galpão Bela Maré, ele é um espaço do Observatório de Favelas, que tem uma série de exposições, programações culturais e artísticas. Um outro lugar super legal para a gente conhecer, a gente saindo da Nova Holanda, a gente vai para o Parque União. E aí a gente conhece a Casa das Mulheres da Maré, que, como vocês estão vendo aqui, tem uma programação de cursos de gastronomia, cursos ligados à estética e beleza, e vai formando uma série de mulheres para que elas se insiram ou se reinsiram no mercado de trabalho. Então, para além da nossa programação cultural, a gente tem um trabalho muito voltado para o desenvolvimento territorial e dos nossos moradores e moradoras. Ali do ladinho do centro do Galpão Bela Maré, a gente tem o Centro de Artes da Maré, que é um outro espaço com programação cultural muito intensa. No Centro de Arte, gente, vocês conseguem ter aula de dança durante a semana inteira. Se vocês chegarem na segunda, tem aulas de dança. Na terça, tem aulas de dança. Na quarta também, e por aí vai. Aulas de dança de salão, balé, hip hop. E além disso, o Centro de Arte da Maré oferece uma programação de shows maravilhosa. Esse show aí que a gente está vendo, e seria muito bom se a gente tivesse conseguido ir, ficar pro show e já tomar uma cervejinha,
foi um show da Cel, aqui no Centro de Arte da Maré. A gente já recebeu também bailinhos de carnaval, tem uma programação de verão voltada para crianças. A gente já teve show da Martinalha, do David, do Ed Luna e várias artistas do cenário musical brasileiro. Aí do lado a gente consegue ver, né, essa dobradinha. De um lado é o Pela Maré e no outro é o Centro de Artes da Maré. Então, parede com parede, a gente tem dois dos centros de arte mais fortes aqui na região da Maré. E aí, essa é uma visão para vocês terem um pouquinho de noção de como é que é o espaço do Centro de Artes. São 2 galpões enormes com esses palcos, onde a gente tem essa série de ciclos de formações em dança e onde a gente recebe os nossos shows também. Aí, ó, a gente falando um pouquinho dos shows, esse foi um evento super importante que eu queria particularmente que vocês estivessem vindo comigo, que é o show da Lineker e do projeto Pra Gira Girar. Então foi um dia de Centro de Artes lotado. Aqui vocês podem ver também um evento que a gente teve de funk. Então é muito legal que a gente vai fazendo apresentações de gêneros musicais diversos. E a gente valoriza também a produção local. Como o funk, a gente tem vários DJs e MCs. E o forró também, que é muito forte no Parque União. Para além disso, a gente tem também essa programação incrível, voltada para crianças, com espetáculos de palhaçaria, de circo, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais. E aí, a gente chegando numa outra região da Maré, gente, tudo que a gente merecia era estar lá agora, tomando um banhozinho, é o Piscinão de Ramos, né? E Pamela... Fala comigo, William. Você está falando da Maré, eu lembrei de uma música que eu acho que todo mundo vai lembrar, dos Paralamas do Sucesso. Gente. Sim! Né? Favela da Maré, quem é que não lembra dessa música? É muito, muito bacana mesmo. E exatamente. Aí, eu vou pegar um pedacinho dessa parte, porque assim, eu adoro o Piscinão de Ramos, e infelizmente agora está fechado por conta da pandemia, mas durante bastante tempo fez muito sucesso, né? Ainda faz, acabando a pandemia, ele vai reabrir. E a Roberta tem um pouquinho para falar sobre o Piscinão de Ramos, Roberta? Vontade de dar um mergulho, né, minha filha? Eu acho que está todo mundo com essa vontade. O Piscinão de Ramos, ele é uma das atrações ali mais do que necessárias para aquela localidade. Então, é um ambiente de lazer, é um ambiente de sociabilidade que está ali, né, nessa outra parte da zona da Leopoldina. E pessoal, quando a gente fala da Zona Leopoldina, a gente falou de evolução econômica, a gente falou do trem, mas a Zona da Leopoldina tem uma vida cultural extremamente intensa, como estava falando a Pamela ali da Maré, mas toda a Zona Leopoldina tem um momento de vida cultural intensa, né? Cheguei a falar um pouquinho do Cacique de Ramos, a gente vê algumas imagens do Cacique de Ramos, que o pessoal brinca, né? Porque alguns dizem que Ramos, o cacique não está em Ramos, está em Olaria, mas conhecido como Cacique de Ramos, que esse ano, inclusive, no último carnaval, teve uma questão muito grande sobre se seria ou não apropriação cultural a utilização da fantasia, né? Ou da roupa do indígena, mas o cacique é muito mais antigo que a própria ideia ou a própria discussão da questão de apropriação cultural, mas ele é um centro de referência. E não só o Cacique de Ramos, a gente tem algumas escolas de samba, a gente tem na Zona da Leopoldina, talvez uma das mais importantes, ou uma das mais destacadas, seja a Imperatriz Leopoldinense, né? E aí eu adoro esse nome, que já fala que é a Imperatriz Leopoldina, e a Imperatriz Leopoldinense, que durante anos aí eu lembro que eu tinha um amigo que fazia parte da comissão de frente da Imperatriz. Eu estava no meu 2º grau e ela ganhou, acho que, uns 3 campeonatos seguidos. Se o cacique não fica em Ramos, a Imperatriz fica. Isso é importante. E nem me fala dessas vitórias em sequência da Imperatriz, não, porque eu era uma criança que torcia pela Beija-Flor e foram 3 anos seguidos deixando a Beija-Flor de vice. Foi doído. Mas a Imperatriz é uma das escolas icônicas do Rio de Janeiro, né? Teve ainda não tenho certeza se ainda está no grupo especial, mas acredito que sim. E ela sempre veio muito bonita. Ela ganhou diversos carnavais. Não foram só esses 3, botando a Beija-Flor em vice, não. Foram diversos carnavais cariocas, né?
E a gente está pensando aqui nessa parte de cultura, né, tanto dentro da Maré como da Zona da Leopoldina de uma forma geral. Gente, a Zona da Leopoldina é cinema. Durante, principalmente entre ali as décadas, final da década de 30 e até a década de 50, 60, nós temos diversos cinemas por todos os bairros da região da Leopoldina, como vocês estão vendo aí. É Olaria, é Ramos, é Penha. É verdade. Na verdade, a Zona Leopoldina foi a região que mais teve cinemas no Rio de Janeiro. Logicamente, você tinha Cinelândia, você tinha Tijuca, mas a Zona da Leopoldina, os vários bairros tinham vários cinemas. E, Pamela, e na Maré, a gente tem cinema? William, Roberta, tem cinema sim. A gente agora está sem as salas de cinema, mas a gente consegue ressignificar os nossos espaços. Então, lá no Galpão Bela Maré, por onde a gente passou, tem cinema. No Centro de Artes da Maré, tem cinema. A gente tem outro projeto também, que é o Cineminha no Beco, que é o Bega, um morador aqui da Maré, super importante, que transformou uma bicicletinha em um cinema móvel. Então, ele vai entrando pelos becos e vielas, e ele vai até lá no Piscinão de Ramos, que quando cair, né, quando vem cair da tarde, fica uma luz linda e é possível fazer exibições de cinema e transformar becos e vielas e até o piscinão em salas de cinema. Bacana isso. A gente estava vendo ali algumas imagens de cinemas, alguns nomes de filmes bastante curiosos aí, que falavam das porno-chanchadas brasileiras, na verdade, que estavam em voga na década de 80 e nesses cinemas também. E aí a gente, para se despedindo já, vendo um pouquinho dessa vista geral da Zona da Leopoldina, percebendo um pouquinho a importância dela, a dinâmica que ela tem. É uma região, sem dúvida alguma, extremamente importante para a cidade do Rio de Janeiro. E, Roberta, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer tanto a você, William, como ao Rolê Carioca e a Pamela por esse passeio que a gente deu por essa região. Pamela. Queria agradecer também ao William, a Roberta, a todos os nossos rolezeiros e as nossas rolezeiras, a toda a equipe do Rolê Carioca. Gente, que rolê especial, né? E como a gente está vendo aí, a gente consegue fazer com esse rolê esse processo de integração que é tão importante, né? A gente entender que as favelas fazem parte da cidade. Entender que é possível a gente passear pela região da Leopoldina, entrar na Maré, conhecer a Maré, ir até o Piscinão de Ramos, tomar um banho, né? E voltar. Infelizmente, né? A galera falando aqui que enquanto a gente não tem vacina, a gente vai fazendo o rolê virtual, mas eu espero todos e todas vocês aqui na Maré. Quando a pandemia passar, vamos botar esse rolê na rua. Muito obrigada, galera! Legal, pessoal, legal. Foi um passeio fabuloso. A gente vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Assim que o vídeo acabar, a gente vai estar preparado para os questionamentos, as intervenções de vocês. A gente vai falar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, algumas curiosidades. Vamos tirar aquela foto bacana de todo mundo que tá no rolê, beleza? Então, vamos lá, vamos botar nossos videozinhos agora para a gente se ver um pouquinho, tá bom? E aí, pessoal, gostaram? O que acharam do rolê? Esse rolê é mais que especial. Muito legal, parabéns, vocês deram um show aí. Muito bom, obrigada. Bacana, bacana. Pamela, quer falar um pouquinho mais da Maré, Pamela? Enquanto a gente vê aqui as perguntas. Posso, com certeza. A gente primeiro... É tão legal agora todo mundo abrindo a câmera para a gente se ver, né? Porque nessa coisa de a gente não poder estar junto presencialmente, né? Eu tava super curiosa. E a gente fica só ouvindo as vozes, eu, William, Roberta. Agora a gente poder ver vocês um pouquinho é bom, esquenta um pouquinho o coração nesse momento tão difícil. Gente, se tiver um pequeno eco, vocês me perdoem porque eu tirei o fone, porque me sinalizaram que tava com um chiadinho, e aí agora eu tô com um som sem microfone. Mas só para falar muito rapidinho, gente, essa ideia achei incrível
da gente conseguir, no nosso rolê, falar sobre um conjunto de favelas, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que existem uma série de questões políticas, de preconceitos, e que geralmente as pessoas fogem, né, das favelas. Então, a gente fazer o movimento inverso, de ao invés de fugir, entrar e entender o que tem de produção cultural, artística, gastronômica, é maravilhoso. Uma coisa que eu não sei se eu falei, se é o tempo de falar, que aqui na Maré a gente só tem um morro, porque aqui no Rio, né, a maior parte das favelas se dá em forma de morro, muito por conta da nossa geografia mesmo, da cidade do Rio, né, entre vales, montanhas, mares, mas aqui na Maré a gente só tem um morro, que é o Morro do Timbal, né, que é a primeira favela da Maré a ser ocupada, e como eu falei, por uma mulher, né, que é a dona Orosina. Mas de região alta mesmo, a gente só tem o Morro do Timbal. E tem o Parque Ecológico, que é a mata, né, que fica na região do Pinheiro, que sobe um pouquinho também, mas que fica no Pinheiro, que é uma área plana. E só para fechar, passar a bola mais um pouquinho para o William, a gente vai fazendo esse bate-volta. Fiquem à vontade para perguntar, gente. Imagino que a gente tenha várias dúvidas, questões. Pode, não precisa ficar sem graça, gente. Pode falar, pô, ouvi um outro dia um negócio no jornal. Pamela, quero perguntar. Que a gente está aqui para isso, para tirar dúvida, para quebrar estereótipos, né? Mas só para fechar também essa questão de que a Maré surgiu, né? A gente tinha vários moradores, existia uma colônia de pescadores aqui na Maré, e depois a gente começa a ter uma ocupação muito grande, muito por conta da construção da Avenida Brasil, do Fundão, a região também da Zona Sul faz com que várias pessoas vão entrando, né, para o Rio de Janeiro, mas a gente tem aqui dentro da Maré conjuntos habitacionais também, né? O que a gente chamaria de Coab. Aqui em Bom Sucesso, a gente tem também uma Coab de Bom Sucesso. Então, a gente tem moradias construídas espontaneamente, né, pelos moradores, desde a época das palafitas, que depois vão se transformando nas casas de alvenaria. E a gente tem também conjuntos habitacionais, prédios construídos por iniciativas do governo em diversas gestões diferentes. Então, é isso, a Maré é enorme, são 16 favelas, mais de 140 mil moradores. Cada uma das favelas tem uma história diferente. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre aqui o Parque União, que tem o nosso polo gastronômico, né? Aqui na Praça do Parque União, lá o Morro do Timbal, que é a primeira favela. Mas é isso, e que bom poder compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã tão gostosa. Oi, gente, acho que tem uma pergunta aqui no chat. As estações da linha da Leopoldina estão desativadas? Então, a linha da Leopoldina foi recolocada, né? Ela funciona atualmente, as estações que a gente viu, Laria, Ramos, Parada de Lucas, elas fazem parte estão incorporadas no ramal da Central, mas é o que vai para Gramacho. A gente, quando pega o trem para Gramacho, a gente passa por Braz de Pina, Penha Circular e por aí vai. Maravilha. Mais perguntas, gente? A Pamela falou das casas de palafita, acho que a gente não chegou a falar isso no vídeo, mas a Maré, inclusive, e grande parte, né, daquela região, as primeiras moradias foram de palafitas na Baía de Guanabara, né? Eram aquelas casas que você ficava literalmente dentro d'água, né? A partir de pilotis que levantavam que deixavam essas casas mais no alto. Que viram um problema, né? Porque eventualmente a maré subia, alagava as casas, isso era muito recorrente. Mas grande parte da Maré, grande parte não, né? A parte mais do litoral da Maré foi construída primeiramente com palafitas. Não é isso, Pamela? Isso, só para complementar isso, o Leandro comentou aqui, botou próximo à linha vermelha, né? Com certeza, Leandro, a gente tinha essa construção, né, essas construções em palafitas, e o Leandro, quando ele falou as coisas da linha vermelha, é super legal, porque até hoje, embaixo da linha vermelha, a gente tem essa colônia de pescadores. Então, assim, é super legal. A Ninoca perguntou se ainda há palafitas na Maré. A gente tinha, Nina, uma região que a gente chamava de McLaren, que ficava muito próxima a um valão. E aí tinha uma coisa mais próxima ali de palafitas. Mas agora a gente tem mais... a gente tem algumas casas ainda que utilizam madeira, mas essa estrutura da palafita a gente não tem tanto. Mas a gente tem ali na região próxima à Bahia, embaixo da linha vermelha, na colônia de pescadores, algumas moradias provisórias muito próximas à Bahia, sim.
Olha, gente, um beijo, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professores, Pamela? Eu quero agradecer todo mundo pela presença, foi ótimo esse rolê, foi bem bacana, bem bacana. E já convidar para o próximo, hein, gente? Eu quero agradecer também, gente, falar para todo mundo aparecer nos próximos. Eu vou também pro rolê. E alguém mandou aqui no chat, gente, falando para a gente fazer um alemão e maré. Gente, eu amei. E assim, realmente dá pra gente fazer essa ligação, assim, aqui a gente tem muito pertinho alemão, Manguinhos e Maré. Eu acho, já tô aqui, ó, a mente já tá aqui pensando, vamos fazer um rolê por esses complexos aqui, né, gente? Vamos fortalecer essa ideia. Muito obrigada. Vamos fortalecer, sim, gente. Super válida essa ideia. Maré e alemão, tem tudo a ver. Então tá, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Ótimo domingo. Cuidem-se, usem máscara, lavem as mãos, muita saúde e um maravilhoso domingo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.